Olá, jovem adventista contracultural é o título da nossa lição do dia de hoje. Na lição de hoje, o autor nos mostrou como os capítulos 18 e 20 do livro de Levítico são capítulos tão relevantes para os nossos dias como foi no passado e sempre será. Na lição de número 9 deste trimestre, na qual falamos sobre os alimentos, destacamos um verso que nos traz um princípio divino que nós também devemos praticar, que é a santidade. Para quem não lembra o verso, é o que se encontra em Levítico 11:44, que diz para sermos santos, assim como Deus é santo. Ou seja, fala sobre pureza, que é o nosso título geral dessa semana. E dessas coisas relevantes que o autor nos trouxe na lição de hoje, ele mostrou como as orientações contidas nestes capítulos são contraculturais. Isso porque estes capítulos defendem a integridade sexual com leis e regras que vai contra a conduta que as pessoas deste mundo estão tomando em suas vidas, que são condutas promíscuas, imundas e tantas outras palavras sinônimas de abominações que podemos definir aqui. É tanta nojeira que temos visto no mundo, como filhos gravando filmes para maiores de idade, entre aspas, que nem os maiores de idade deveriam assistir, da própria mãe, do próprio pai por aí, e também outras atitudes escancaradas como zoofilia e várias outras atitudes que, se formos ver, está semelhante ou até mesmo pior do que nos dias de Sodoma e Gomorra. O nível de abominação contra aquilo que Deus estabeleceu como limites e regras que são para o nosso próprio bem, tem sido violados de uma tal forma que já não estamos vendo nem sensibilidade e noção das pessoas, que a prática dessas abominações resulta numa vida de feridas emocionais, feridas físicas, através de doenças ou até mesmo morte, e diversos outros tipos de males que nos afligem. E através de uma lição que estudamos há quase 2 anos atrás com o tema de sexualidade, falamos muito sobre isso. Infelizmente eu ainda não estava gravando os vídeos da lição aqui no canal, para mostrar aí no card, mas foi uma outra lição que eu amei muito e podemos complementar a lição de hoje. Nele falamos sobre os 4 princípios que fundamentam o relacionamento conjugal, que é a união entre um casal de acordo com os parâmetros bíblicos, deve ser, e são eles, deve ser heterossexual, monogâmico, indissolúvel e monossomático. Ou seja, tem que ser entre um homem e uma mulher. Se não for isso, não é casal e não recebe a bênção de Deus. O monogâmico é porque não pode ter mais do que uma mulher ou mais do que um homem. Ou seja, é somente ali entre o casal. Indissolúvel porque deve ser para sempre. Não vou entrar no mérito dessa discussão aqui porque não é isso que a lição de hoje ela nos traz. E monossomático porque após o casamento eles se tornam uma só carne. Esses são os princípios que fundamentam o relacionamento conjugal, e se fugirmos disso é procedência maligna. Vale lembrar também que foi Deus quem criou o relacionamento sexual entre os indivíduos, e devemos seguir todos estes fundamentos, que é para o nosso próprio bem. Um outro verso que também fala sobre santidade, e que podemos trazer na lição de hoje em nossas classes da Escola Sabatina, é o verso que se encontra em Hebreus, que diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Ou seja, devemos ser santos, puros e perfeitos, assim como Deus o é. E para isso, devemos ir na contracultura do mundo. É aquilo que a letra da música do Daniel Lítica nos diz, E se loucos forem todos os outros que se dizem tão normais, e eu tão diferente for um padrão presente no mundo. Devemos ser diferentes, ir contra a cultura do mundo. Esse foi o resumo da nossa lição.